Portugal Internet Week 2010. De 10 a 17 de outubro, acompanha as diversas iniciativas que vão tornar Portugal um caso de sucesso na economia digital. Mais informação em portugalinternetweek.com. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, caros oradores, ilustres convidados, participantes no seminário. Permitam-me que me dirija assim coletivamente a todos. Na verdade, para fazer ainda uma melhor introdução, se calhar ao painel e tentando fazer a ponte com aquilo que observei do que foi a manhã do seminário, eu teria que falar dos dois pilares que estão no título deste painel. Por um lado, a economia, por outro lado, a administração pública. Não sou a única pessoa ligada à administração, mas se calhar começaria por dizer que, bem, sei que a economia é feita por empresas e por pessoas. Por empresas já todos sabíamos, por pessoas parece que andamos a descobrir com as novas tendências dos social media e com aquilo que nos têm ensinado as pessoas que seguem essa estratégia. Mas, pelo menos por parte das empresas, acho que a administração tem vindo a aprender bastante. E se eu olhar por exemplo, para o fato que trago hoje, eu bem sei que o tecido foi feito por alguém faz a distribuição e alguém fez o fato. Mas a administração tem aprendido. Se eu tirar o cartão de cidadão que tenho no bolso, também ele foi feito em colaboração. Também ele foi feito porque a administração percebeu que é preciso trabalhar em colaboração, num ambiente de complexidade, e percebeu que só assim era possível fazer o nosso cartão, ou o nosso balcão de perdi a carteira, ou criar uma empresa na hora. E, portanto, diria que ao longo dos últimos anos, ao passo que assistíamos que apenas o mundo empresarial trabalhava em rede e as empresas, para além de competirem, conseguiam trabalhar em conjunto para responder a uma procura cada vez mais exigente, também a administração aprendeu esse caminho e parece que o caminho da colaboração veio para ficar. Mas continuando com os dois pilares que estão no título do painel, eu diria que não é só nesse sentido, não é só no sentido economia, administração, que há fluxo de conhecimento ou outros. Há também um fluxo contrário e bem necessário, em particular no lugar que a administração pode e deve desempenhar nas políticas de apoio às pequenas e médias empresas. Novamente, houve aqui um processo de aprendizagem e também sei que houve aqui um período, um alto de fé nas virtualidades ilimitadas das grandes organizações. Mas em Portugal, como sabemos, as pequenas empresas são hoje a espinha dorsal da economia europeia. Eu trouxe inclusivamente alguns números e são estas PMEs, sobretudo, que os encargos administrativos mais penalizam. E, portanto, se eu tivesse que olhar para a economia e a administração pública, uma das primeiras ideias que me vem à cabeça é que a administração não vai criar valor, não vai criar riqueza, mas tem que permitir que o mundo empresarial o possa fazer. E o possa fazer significa precisamente reduzir esses mesmos encargos administrativos, esses custos de contexto que hoje são tão falados. Não só por nós, mas, por exemplo, pelo Doing Business do Banco Mundial, que encara a desburocratização e a desmaterialização, como está no título, como um dos principais fatores para atrair investidores. Alguns números. Primeiro, no sentido geral, por cada euro que uma grande empresa gasta com um trabalhador devido a obrigações regulamentares, e regulamentares leia-se com a administração pública, estima-se que uma pequena empresa poderá gastar 10 vezes mais. Estas pequenas empresas que eu estou a falar em Portugal representam 99% das empresas portuguesas, são responsáveis por 80% dos números de empregados do emprego e são responsáveis por 70% da riqueza criada. Isto comparado com números da Europa, comparando 80% do número de empregados, 67% é a média europeia, e comparando a riqueza criada, na Europa as PMEs não representam mais de 57%. E, portanto, estamos a falar de um tecido empresarial, de empresas com pouca densidade, com um volume de negócios reduzido, com dificuldades em sobreviver. E é aqui que entra a administração, é aqui que a administração tem que ter algum papel a desempenhar na economia. Não basta investir na remoção de barreiras ao início da atividade, é sobretudo fundamental apoiar as empresas já criadas, reduzindo os tais encargos administrativos e desmaterializando, como indica o título. E atenção, desmaterializando sem criar burocracia eletrónica. Interessa-me desmaterializar bem e interessa-me desmaterializar simplificando. Okay? E, portanto,
acho que, relacionando aqui os dois pontos, antes de começar com a apresentação propriamente dita, relacionando estes dois pilares que vos queria falar. Mas como disse no início, e como nos diz o Altman, creio eu, o autor do Socialnomics, a economia é feita de pessoas. Aliás, a frase dele é mais: a economia é feita de pessoas, estúpido, porque parece que nós não percebíamos. E, portanto, se em primeiro lugar queremos desmaterialização, essa desmaterialização tem que se iniciar também no lado do cidadão, já que são eles que fazem a economia. E isso significa permitir, ou melhor, é isso que é permitido quando lançamos uma iniciativa como o Cartão de Cidadão, ou o Postal de Cidadão, ou o Postal da Empresa, é que a desmaterialização comece desse lado, porque aí realmente comece por onde deve. Mas, um caso curioso, ou pelo menos espero que achem curioso, a administração também tem que reconhecer que presta serviços numa rede muito maior do que aquela que reconhece atualmente. E trago-vos uma ideia que nem sequer é muito radical. O 112 é um serviço desmaterializado, mas é um serviço que é feito em colaboração com todos nós. Ninguém na administração não temos um funcionário público em cada uma das nossas casas, nem em cada uma das nossas esquinas, nem quilómetro a quilómetro na autoestrada a tentar ver um fogo ou para alertar depois, se calhar através de burocracia escrita, o seu superior de que alguém precisa de uma ambulância numa estrada. Não. O que nós fazemos é trabalhar em colaboração com cidadãos, que eles sim telefonam para o 112 e aí atua assim a administração pública. E, portanto, nem sequer é uma ideia radical, está implementada há uma série de anos, mesmo antes de falar nesse tema, e é feita em colaboração, é feita de forma desmaterializada e é feita por todos nós. E em terceiro lugar, e se calhar eu depois mais à frente na apresentação vamos poder falar um bocadinho sobre isto, mas reconhecer que existem ferramentas hoje em dia que já não são para crianças, nem são para aqueles que nasceram com um computador ao colo, onde se calhar eu quase que me incluo, mas que tratam também de uma relação desmaterializada entre a sociedade e depois entre a sociedade e a administração. Relembro que ferramentas de social media, e por isso já falei aqui três ou quatro vezes em social media, estas ferramentas permitiram que um senador do Illinois fosse eleito presidente dos Estados Unidos da América. Não me parece que seja uma coisa de crianças. E, portanto, creio que a administração também tem que perceber que existem essas ferramentas ao seu dispor e que são elas que podem também promover a desmaterialização e também promover maior colaboração. E para iniciar a apresentação, eu diria que, enquanto administração pública, enquanto elemento que faz parte da administração pública, deveríamos investir em 3 grandes pilares. Primeiro, na transparência, libertando o maior número de informação produzida pela administração, sejam eles dados em bruto, seja ele para evitar que o cidadão tenha que levar o mesmo papel aqui e acolá, porque, na verdade, ao cidadão não lhe interessa muito a forma como a administração se organiza. Em termos de participação, e aí, por exemplo, é fabuloso ver aquilo que as TIC hoje em dia nos permitem. Vejam um exemplo da Câmara Municipal de Lisboa, onde 5 milhões este ano, na terceira edição do Orçamento Participativo, esses 5 milhões são projetos propostos e votados pelos cidadãos. E, portanto, se estamos a falar de desmaterialização, esse é um exemplo perfeito. Portanto, transparência, participação e, na verdade, colaboração, onde já falei no 112, mas poderia falar noutro, por exemplo, como a minha rua, esse sim já só possível devido ao facto como as TIC evoluíram e ao facto de ter sido possível disponibilizar um serviço que é feito em colaboração também com o cidadão, tal como o 112, mas que é feito de casa, acedendo ao portal de cidadão, e espero que no futuro à televisão e ao telefone, por exemplo. Vamos então dar início à apresentação. E, Fátima, isto foi uma introdução um bocadinho mais longa, peço desculpa, mas era só para introduzir o tema e para fomentar o debate mais tarde também. Para conseguir que a administração faça tudo isto, foi preciso chegar a uma visão. Nada de extraordinário, portanto, é colocar os cidadãos e empresas no centro da administração, é ver os processos a partir dos olhos dos cidadãos e das empresas. É por isso que se criam balcões de empresa na hora, ou balcão perdi a carteira, porque eu passei a ver não um serviço da Segurança Social ou não um serviço das finanças, mas sim uma administração a trabalhar de uma outra forma, orientada por processo e não por serviço.